e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecer a Deus, torne para o nosso Deus, porque grandioso é imperdoável. Amém? Então veio Jesus Cristo, veio João Batista, dizendo para nós, se arrepender dos nossos maus caminhos, e aceitar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, João Batista dizia, esse homem tem um machado na mão, toda árvore, toda pessoa que daqui para frente não der fruto, ele vai cortar. E João dizia, esse homem que está aí, ele vos batizará com o Espírito Santo e com ele é Deus. Tem outro Deus além dele? Não existe. Ele é Deus. Quem está entendendo? Diga amém? 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 Fique com a palavra de Deus. Você vai ver que é assim, que a palavra de Deus explica. Alguém pode batizar outros? Ou outra pessoa com o Espírito Santo se não for Deus? Quem entendeu? Ele é Deus. Era necessário que ele fosse. Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E se eu for, eu mandarei. Está vendo? Ali já não é Espírito. Se ele for, já não é Deus. Mas se já é Deus. Mas também não era Deus. Só que como homem era homem. Se eu for, enviarei o Espírito Santo. Para que onde estivermos, estejamos também. Diga o que eu estou entendendo? Aí se fizer essas passagens bíblicas, a no caso ele falou que se ele não for, o Espírito Santo não viria. Aí como que pode explicar isso? Se ele não for, o plano de Deus não tinha sido concluído ainda. Amém? Mas o plano de Deus é que ele morresse, que ele subisse, e depois do Pentecoste, Jesus esteve ficar em Jerusalém, seja revestido de povo, sempre o Espírito Santo é para falar de Jesus. A igreja do Senhor é fechada, eu falei para os irmãos. Amém? Não compartilha com coisas do mundo. Não compartilha com coisas do inimigo. Amém? Ela é fechada. Então você vai ver quando João Batista veio, ele nos batizará com o Espírito Santo e João Batista foi além. Ele tem a pá na mão. Ele limpará a palha, ele limpará na sua eira a palha, vai separar a palha e o trigo. Quem está entendendo? Aí fora quase ninguém sabe o trigo. O que é o trigo, irmão Carlos? Jesus disse que o semeador saiu a ser? O que Jesus saiu a semear? A palavra. Aí quando Jesus disse que os homens dormindo, veio o inimigo e semeou o joio também. Amém? Semeou o joio também. E nasceu o joio e o trigo ali. Aí o anjo fala, Senhor, quer que corte? Ele falou, não, deixe crescer junto. Traduzindo, todo mundo está pregando a palavra de Deus. Amém? Todo mundo está pregando a palavra de Deus. Mas tem o joio. E o joio nega Jesus. O joio nega a palavra. E o que é joio, meu caro? Joio não tem semente. Amém? Joio é uma planta daninha. Ele nasce assim, igualzinho trigo. Forma os cachos. Pende para baixo, igualzinho trigo. Só que o trigo você pega, faz farinha. Aí você faz com joio, não tem nada. Serve para quê? Você queimado. Quer entender? Porque Deus disse que Deus, quando fez o mundo, fez as suas plantações, cada um com a sua semente, e mandou produzir. Aí veio o joio produziu palha. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu gosto desse lugar, porque aqui nós lemos, e Deus, pela graça do Senhor, Ele abre nosso entendimento, para que nós possamos ficar mais entendidos ainda pela palavra de Deus. 64:7 de Isaías. 64:7. Esse aqui é o povo judeu, tá bom? Ele diz assim: mas todos nós somos
tratamos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, as nossas culpas, e as nossas culpas, como um vento nos arrebatam. Já ninguém é aqui, invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto, nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. O outro disse, mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu, nosso, e todos nós, obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, Senhor. Amém? Aqui é o povo de Deus, judeus, escolhido por Deus, e naquele tempo, quando viria Jesus Cristo, estaria contemplado, amém? Com a salvação. E o resto, não caiu o resto? Não. E os irmãos vão ler a palavra de Deus, e vocês vão ver que é bem assim, porque o 65:1 diz assim, Isaías 65:1, fui buscado dos que não perguntavam por mim, e achado daqueles que não buscavam, a um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Amém? Então, aquele povinho, judeus, Maria, Nicodemos, Pedro, os discípulos, quem entendeu? Maria Madalena, são aqueles povos pequeninos que Deus escolheu, porque foi Deus que fez esse povo. Amém? E isso aqui nós estamos falando dos judeus. Amém? Então você vai ver que quando apareceu Jesus Cristo, aí aparecem os discípulos lá, achamos o Messias. E um vai falando do outro, quem está entendendo? Para se cumprir essa palavra de Deus. Fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Diz assim, fui buscado dos que não perguntavam por mim, e achado daqueles que não buscavam, e é um povo que não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. E desde então, veio os discípulos, que eram todos judeus, aí depois de Davi ia à igreja, lá na casa de Cornélio, e Cornélio não era judeu, ele era romano. Quem está entendendo? Aí se cumprir a palavra de Deus, que Jesus disse, eu tenho pastor, eu tenho umas ovelhas que não são deste, a mim convém, está vendo? Então os judeus, Deus ia deixar os judeus, que é esse povinho que nós estamos vendo aqui, ia voltar para o povo gentil, e desde então o povo judeu vai ficar para fora até os dias de hoje. Estou falando uma besteira? Se eu estou falando, vai lá, apresenta Jesus que os judeus você vai aceitar. Quem está entendendo? Nos dias de hoje. Nem eles têm culpa disso. Amém? Porque tudo isso está incluído nos planos de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Deus é muito bom. Zacarias 3:9. Talvez vai até relatar alguma coisa. Isso que eu estou tentando falar para os irmãos. Gostoso de meditar na palavra do Senhor, né? Amém. A gente não fica jogando confete para a igreja. E nós estamos precisando ouvir a palavra de Deus. Zacarias 13:9, né, que eu falei? Então tá bom. Irmão deixar? 13:9. Vamos ler o 13:7, amém? Se os irmãos entenderam aquilo que eu falei, presta atenção, tá bom? Desculpa. Vou falar para os irmãos um pouquinho mais para cima para entender aquilo que eu quis dizer para a igreja, amém? Que é 13:2. Diz assim: acontecerá naquele dia do Senhor dos Exércitos, que tirarei o nome dos ídolos deles,
não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Será que quando alguém profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, transpassarão quando profetizar. Acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão cada um da sua visão. Quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentir, porque o verdadeiro só foi até Elias, o resto depois foi tudo falso profeta, no meio do povo de Israel. Aí diz assim, mas virão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém me disser que feridos são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Amém? Aqui, Jesus está falando diretamente para os judeus. Você entendeu? Para os judeus que vai acontecer isso. Qual judeu, meu caro? Você falou que ninguém se sabe, os que estão aí, não. É os 144 mil eleitos. Amém? Que já são salvos sem saber. Quem está entendendo? A porta da graça se fecha e Jesus está voltando para o povo de Israel. Aí diz assim no versículo 14 que eu falei que ia ler. 14 e 7 diz assim. 13, isso, obrigado. 13 e 7. Ó espada ergue contra o meu pastor, contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor do Exército. Quero pastores para Sião as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Para os pequenos. Acontecerá que tua terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estripadas, expirarão, mas a terceira parte restará. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, purificarei como purifica a prata, provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. E eu ouvirei, direi ao meu povo, e ela dirá o quê? O Senhor é meu Deus. Amém? Amém. Está caindo por terra toda essa mentiraiada da tua inventada de 3 deuses, de 2 deuses. Isso não existe na Bíblia. Quem está entendendo? Fique com a Bíblia, você vai ser salvo. Amém? Mas o pastor lá falou, então vai atrás do pastor que vai para outro lugar. Ele não vai te salvar, quem salva é Jesus. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Vocês estão vendo aqui Jesus falou, Deus falando? Essa passagem bíblica, ó espada ela enquanto o meu pastor, ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Jesus disse para Pedro essas coisas, quando estavam acontecendo aquelas coisas ruins, quando Jesus ia ser entregue, ferirei, ó Pedro, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro levantou e falou, não Senhor, contigo não, por ti darei a minha vida. Ó, por conta da palavra. Jesus falou assim na minha vida, Pedro, você dá a tua vida por mim? Pois eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes, 3 vezes tu me negarás. Por quê? Porque eu estou contra a palavra. Se Deus, Jesus Cristo não deu colher de chave para Pedro, vai dar para o mundo. Fique contra a palavra de Deus, você vai ver. Hoje, se for orar, vai canta para todo mundo aí. Para cumprir isso aqui nós estamos vendo. Ó espada, ela enquanto o meu pastor. Você não está entendendo? É bíblico. A Bíblia é assim, ela fala lá atrás da palavra, quando vê Jesus aparece. Tudo aquilo que Deus deixou escrito. Os irmãos estão entendendo? Então tá bom. Eu falei que 13 e 9, né? 9 já lemos, né? Sim. É o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Porque você falou que os judeus, agora vamos prestar atenção. Quando vem Jesus Cristo, tudo isso aconteceu. Jesus foi Deus dos discípulos. Jesus é o nosso Deus. E desde então, esses 144 mil nem nasceram ainda. Amém? Os que vão vir ainda vão entender a palavra de Deus. E vai virar Jesus Cristo é o nosso Deus. Vai aceitar Jesus Cristo como Deus deles. Quem entendeu? Não vai ficar na infidelidade.
deste povo judeu que ficou preso na lei de Moisés, eles não abrem mão do Torá, irmão, não abrem mão. É lei, mas eles não abrem mão daquilo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? Então, graças a Deus, que as coisas do Senhor é o Espírito. Então, vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Aos Romanos 10, 14, não sei se vai dar tempo, talvez a gente chegue lá. 10, 14, se eu não me engano, vai explicar isso que eu estou tentando explicar para os irmãos na minha ignorância. Amém? Os irmãos deixaram? Diz assim, 10 Ju, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque ele deu testemunho de que tem gelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que... Amém? Amém. Deus é maravilhoso, não é? Vai falar isso, eu estou tentando falar para os irmãos. Eu ia falar que eu ia ler 14 e 10. Vamos ver até. Vamos continuar lendo. Diz assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por. Mas nunca eles conseguiram guardar todas as leis. Então morreram. Mas a justiça que é pela fé, assim diz: não diga no teu coração que subirá ao céu, isso é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isso é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que crê. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Isto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Está vendo? Como nossos dias a gente tem que estar assistindo para esse Evangelho. Amém? Porque é Jesus, 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 Jesus. Aí diz assim: como pois invocarão, agora presta atenção, diz assim: como pois invocarão aquele que não creu? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Era para os judeus lá quando veio Jesus Cristo. E como pregarão se não forem em como está escrito: conformando os pés dos que anunciaram a paz, dos que anunciaram coisas boas. Foi quando Jesus veio trazendo boas novas de salvação, veio trazer o Evangelho. Agora 16: mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem crê na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Era aquilo que eu estava tentando falar para os irmãos sobre o que está escrito. E o próprio apóstolo Paulo reconheceu essas coisas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar tempo para você. Mateus 7, 27. Vamos ver o que está escrito. Eu peguei aqui meio correndo. A palavra de Deus sempre foi instrutiva. Não importa, ela toda é instrutiva. Mateus 7, 7, 27. Vamos ver o que Jesus disse. 7, 27. E desceu, agora 7, 27. Queria ler com os irmãos está bem atenção, o que é a palavra de Deus. Então vamos lá. 7, 23. Senão a gente não entende. Diz assim: então eu digo abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos vós de mim, que praticais a iniquidade. Porque no 7, 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bom fruto. Está vendo? Deus sabe de tudo. Você não está entendendo? A árvore má vai dar mau fruto, e a árvore boa vai dar bom fruto. Quem está entendendo?
Agora nós vamos ler, vamos 23, né? Então ele diria abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Agora ele fala assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhando-me ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Vamos prestar atenção que diz, aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, comparo-o ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amém, irmãos? Amém. Por isso pregar o Evangelho, por isso ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos pensam a igreja dotada de 10 virgens. 5 vai, 5 fica. Amém? Amém? Porque deixaram ouvir a palavra, mas não deram bola, não liga para isso. E a Bíblia diz que nós temos que buscar a santidade, sem a qual ninguém verá. Mesmo nós podemos viver uma vida igual se era do mundo. Quando você vem para o Evangelho, esquece o mundo, senão você fica. Você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Tira, limpa o seu ser, abandona todas as coisas. Amém? Você é casa de Deus, você tem o Espírito Santo. Para nós orarmos no céu. Os irmãos estão entendendo? Isso é você, não é somente um ouvinte da palavra, mas cumpridor da palavra. Está entendendo? Não vai enganar quem? Vai enganar Deus. Deus deixou a sua palavra para nós não enganarmos a nós mesmos. Por isso eu pregar. Amém? Ouça o que o Espírito diz. Amém? O Espírito está dizendo hoje, não está? Mas por outro, vamos lá. Quem entendeu, diga amém? Amém. Tá bom? Então vamos continuar lendo Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Deus é bom, Deus é bom. Lucas 16, 17. Irmão achado? Amém. 16, 16 diz assim: além os profetas duraram até João, desde então anunciado o reino de Deus, e todo homem se prega a força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair no tiro da lei. Amém? Por quê? Porque ninguém conseguiu obedecer à lei, ou ficar dentro da lei. Só veio Jesus Cristo cumprir toda a lei. Só Jesus Cristo cumpriu a lei. Quem entendeu? Amém? Jesus disse que nem um tiro, nem um jota da lei seria tirado, até que tudo se cumprisse. Mas só ele que cumpriu. Quem entendeu? Aí assim no versículo 17, né? Sim. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair no tiro da lei. Amém? Então, que Deus possa traduzindo. Aquilo que Deus exigiu de Deus, Deus exige de mim também. Só que hoje não é por força nem por vio, é pela fé. É para você aceitar ou não aceitar. Quem está entendendo? É para você se converter. É assim que as coisas de Deus. Quem está entendendo? Lá parece que era por força, coisas assim. Hoje, graças a Deus, Deus é muito bom. Isaías 4,6. Isaías 4,6. Vou voltar para lá. Eu gosto da. Eu amo a Bíblia. Isaías 4,6. Já vai deixar? Amém. Versículo 4,2. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. Será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Aquele em Israel, está vendo? Só para o judeu, não é para nós não. E quando o Senhor lavar, está vendo? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, no meio dela, está vendo Jerusalém aí, quanto sangue? Jesus vai limpar, mas para que jeito? 144 mil vai ser lavado. Quem está entendendo? Mas assim,
com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Criará o Senhor sobre toda a habitação no Monte Sião, sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia. Do dia e para refúgio, esconderijo, contra a tempestade, contra a chuva. Amém? Jesus Cristo é este tabernáculo. Então deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Presta bem atenção, porque as pessoas vai ser salvo ou não vai ser salvo. Tudo é Jesus. Os irmãos falam, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Ah, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Amém? Amém. Tudo vem por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Você vai voltar para o céu, vai voltar para o paraíso, você tem que voltar para Jesus. Quem está entendendo? Você tem que voltar para Jesus. Se você não tiver Jesus, você continua perdido. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia. Amém? Encontrou eu, encontrou você. Por isso eu falei para os irmãos, você veio aqui hoje, é Deus que te trouxe. Jesus ama você. Quem está entendendo? Eu mesmo não amava Jesus, não. Agora eu consigo viver sem Ele. Mas corri dele muitas vezes. Quem está entendendo? Dentro de mim tinha o mundo. Tinha as coisas lá do mundo que eu gostava mais. Minha mãe falava para mim. Eu chamava de gordinho. Gordinho, vai para a igreja. Ah, depois eu vou. Mais para frente eu vou. Ela falava, vai, senão Deus te pega. Minha mãe já percebia que eu tinha o chamado de Deus. Você vai adiante, você vai ver. Aí foi, um dia eu fui jogar bola, porque eu mais gostava, né? Saiu uma briga lá, não era nem comigo, fui separar dois, nós estávamos juntos. Aquele povo, deram tudo para cima de mim. Largaram os dois aí, mas me deram tanto chute, pontapé aí, eu pulava para cima, pulava para baixo, igual um gato. Manda aquele montão de chute, pontapé, nenhum deles pegou em mim. A pessoa que é Deus, amém? Amém. Você vai ver, se um chute daquele, um pontapé, eu cair no chão, desmaiado, aí o resto é só mais chute aí. De brasileiro ficava no meio do barro, tinha chovido, ia ficar jogado lá no saco, morto. Aí entraram aquela turma, tentaram separar, eles pararam de fazer sobre mim, dando soco, pontapé. Eu caí cansado assim, que eu não consegui, cansado, tanto que eu pulei, me defendendo. Os irmãos estão entendendo? Daquele tempo, daquele dia em diante, fui para a igreja, reconheci que foi o livramento do Senhor. Amém? Fui para a igreja, pela misericórdia de Deus, estou aqui. Quem está entendendo? Senão eu estaria aqui. O amor se chama, Jesus se chama. Amém? E Ele vai com você até. Se você resistir Ele, Ele resiste você também. Mas graças a Deus, Jesus nos ama. Amém? Amém. Aquele que se uma vez do Senhor, Ele não vai perder nenhum. Mas quase que eu vou. Deixa eu voltar aqui. Vai ser motivo de graça. Eu tinha uma cartucheira, 38. Fui para casa e pegar aquela cartucheira, porque ia voltar lá, ela tinha todo mundo. Quer dizer, isso passou na minha cabeça, né? Aquela vontade de ir. Aí pensei que eu já conhecia um pouco o Evangelho. Pensei bem, falei, Senhor, nada de cartucheira, nada de nada, então é para a igreja. Amém? Amém? Fui para a igreja, me converti, aceitei o Senhor Jesus como meu salvador. E hoje nós temos essa igreja. Quem está entendendo? Que Deus deu para nós. E essa igreja aqui eu era sozinho. Eu e os meus irmãos que Deus nos deu. Quem está entendendo? Amém? Que Deus abriu meu entendimento para a palavra de Deus. E Ele abriu o meu entendimento para a palavra do Senhor. Eu fiquei com os pastores.
O irmão Carlos, mas quantos pastores é por causa da palavra? Amém? Isso que eu creio pela palavra de Deus, eles não creem, então não conseguem. Andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo. Você vai estar entendendo? E hoje Deus me pôs aqui, falando do amor de Deus, mas sozinho. Quem entendeu? Amém? Vocês vão ver que isso tudo é plano de Deus. Plano do Senhor. E quando você tem um chamado, é você que tem um chamado. Você tem uma cruz para carregar. A maior Deus carregou, mas colocou alguma coisa, você faz parte do sofrimento de Cristo. Amém? Todos os discípulos sofreram. Nós também sofremos. Amém? Não porque é crente vem para a igreja, não. Mas nesse mundo aí fora. Amém? Se você é descartável, você é descartável porque você tem Jesus como seu único Deus. Quem está entendendo? Fique com Jesus, irmão, vale a pena. Amém? Na hora do consolo, na hora do livramento, na hora da ajuda, não vai ter mãozinha nas costas, não. Amém? Ele vai te ajudar. É Ele que te ajuda. É Ele que te livra de todo mal. É assim ou não é? Então vale a pena. Nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu amigo, Ele é meu irmão, meu pastor, Ele é meu Deus, é meu irmão mais velho, é meu primogênito dentre os mortos. Amém? Ele é aquele que subiu ao céu e está lá esperando, aguardando eu. Quem entendeu? Jesus disse para Deus, para o Pai, para que onde estiver estejam também. Porque eles fizeram parte das minhas aflições, das minhas tentações. E nós fazemos também. Quem vai entender? Nós fazemos parte. Tudo que Jesus sofreu, deixou para a igreja que já sofre também. Eu digo lá no Espírito, não. Porque o mundo aí fora não entende aquilo que você conhece e entende. Quem está entendendo? E você não pode culpar eles. Você tem que pregar o Evangelho, amar eles e não deixar de falar do amor de Deus. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Foi para isso que Jesus nos chamou. Nada mais do que isso. Tá bom? Então vamos continuar meditando. Atos 24. Jesus é bom, é bom. Teu livro diz que Jesus é bom até demais, né? Mas o que é isso demais para Jesus? Amém? Quando a pessoa fala que ele é bom até demais, é ele que precisa de muita misericórdia. Amém? Não é que ele é bom demais. Jesus é bom. Você vai fazer uma pergunta para os irmãos? Mais ou menos isso que eu estou tentando falar. Jesus tem dó dos outros? Hã? Jesus tem dó? Tem, pastor? Jesus tem dó dos outros? Hã? Se você com a cabecinha pendendo para dó. Jesus tem dó dos outros ou não? Tem, irmãos? Dó dos outros? Hã? Não tem. Deus não tem dó de ninguém. Amém? O irmão Carlos, meu ruim. Tem, irmão? Deus tem dó dos outros? Não? Ele tem amor e misericórdia. Quem tem dó é Satanás, essas coisas de dó, essas coisas. Amém? Ele tem misericórdia e amor. Amém? E ele tem misericórdia e amor, ele não compacta com coisas erradas. Quem está entendendo? É bem assim. Então, por isso a vara de pastor para a igreja e a vara de ferro para o mundo. Quem está entendendo? O que é a vara de ferro? É a palavra, é a verdade. Então, somente a verdade, pronto. Agora, combater contra a mentira, contra aquelas pessoas que não querem, mas que têm que ouvir. Já não estou entendendo? Para que você não fale que você não ouviu a verdade. Né? Bom, tá bom. Então vamos continuar meditando. Falou o quê? 4. Atos 15, 4. Atos 15, 4. Deixa eu ver o que está escrito. 15, 4, está assim. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciões que lhe anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. E algum, porém, da seita dos fariseus que tinham crido,
se levantaram dizendo que era mister circuncidado e mandar-lhe que guardassem a lei de Moisés. Amém? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou Pedro e disse-lhes, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescessem. Agora, 15, 14. Simão gratou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Tá bom. Então vocês estão vendo aqui o primeiro Pentecoste, os discípulos judeus. Segundo Pentecoste, na casa de Cornélio. Amém? Ali eram os gentios, a igreja gentil que ia nascer na casa de Cornélio. Mas a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. E se tratando da salvação dos judeus, vem de Jesus. Mas Pedro era um judeu. Pedro foi incumbido de pregar esse evangelho do reino. Amém? Pedro foi incumbido. Porque a revelação veio para Pedro não foi através de Jesus. Foi através do próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo naquela época não existia. Entre as palavras, os discípulos não tinham esse Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Então veio a revelação para Pedro. Jesus perguntou para Pedro, antes da igreja, antes de nada, só andavam juntos. Pedro, o que diz os homens de mim? Aí Pedro falou, uns falam uma coisa, outros falam outra, se quiser o Messias, outro dos profetas. Jesus falou para Pedro, tu Pedro, o que você fala? Ele falou, tu és o filho de Deus, bem? Não podia ter falado daquele jeito. Porque ele conhecia a mãe de Jesus. Conhecia os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Quem entendeu? Então aquilo foi uma revelação de Deus para Pedro. E Jesus disse para Pedro, muito bem Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Então agora, junta o Espírito Santo, usando Pedro, para se ajuntar com Jesus. O Espírito Santo é testemunho de Jesus Cristo. Entendeu? Aí Jesus falou, muito bem Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha. Você vai fazer parte. E Pedro, que era Simão, Jesus trocou o nome dele de Simão para Pedro. Você vai fazer parte dessa pedra. E essa pedra é Cristo. Já vai entender? Aí ele está agora aqui anunciando a palavra de Deus. Ele foi lá na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio acontece alguma coisa muito linda para se cumprir a palavra de Deus. Vamos para lá, Atos 10. Atos 10, 39, diz assim, nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurado no madeiro. Pedro está falando sobre isso porque andava com Jesus. Agora no 10, 40. Este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas está vendo as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Sabe o que é juiz dos vivos e dos mortos? O que é juiz? Juiz condena. Você está na mão do juiz. Deus está falando aqui, o Pedro está falando, tudo está na mão dele. Ele tanto condena como absolve. Só que ele não vai absolver pessoas que estão erradas. Mais ou menos aquilo que eu estava falando aqui hoje. Agora, quem entendeu sobre ter dó, quem não ter dó? Quem entendeu? Então ele diz assim, nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este não testemunho todos os profetas, que todos os que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então só o nome de Jesus pode perdoar o seu pecado. Dizendo Pedro, está vendo que coisa linda, irmãos? Dizendo Pedro, essas palavras, está vendo? As palavras caíram
caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Então vamos explicar aqui. Mais boa vez, vamos parar. Pentecostes, primeiro Pentecoste. Primeiro Pentecoste, eles foram testemunha de Jesus, para ser testemunha de Jesus Cristo. Então agora aqui Pedro já foi testemunha e está falando, tá? Agora já, além de ser testemunha, tem que ser pela palavra. E Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Aqui, Pedro já tinha passado Jesus já tinha subido, e ele já estava com o Espírito de Cristo. Mas não, cara, o Espírito de Cristo não é do Pai, não mesmo. Jesus disse que ele tem o Espírito de Cristo, se tal. Falou para os irmãos que a igreja é fechada, é tudo um. Já vai entender? Então vamos continuar lendo que diz assim, versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, está vendo? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Por isso, irmãos, fica com a Bíblia. Se alguém falar para você alguma coisa que não tem na Bíblia, não creia. Irmãos, não creia. Por exemplo, eu sou batizado em nome de Jesus. Irmão Carlos, mas teu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem aonde? Tem aonde? Na Bíblia, tem ou não tem? E por que todo o mundo inteiro é? Está entendendo? Porque o mundo inteiro é? Porque escutou contra o carochinho. Fique com a palavra de Deus. Aí você vai ver aqui na Bíblia, Atos dos Apóstolos, Atos 2, né? Quando nasceu a igreja, e Pedro lá dizia, arrependemos cada um de vós, será batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você tem que ser batizado em nome de Jesus, para depois receber o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Então agora, Pedro está lá nessa casa, na casa de Cornélio, e quando ele começa a falar da palavra, agora é a palavra, amém? Caiu sobre eles o Espírito Santo, diferente do primeiro Pentecoste. Então, hoje tudo é pela palavra de Deus. Quem é herdeiro, por isso fique com a palavra de Deus. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, quando nasceu a igreja. Porque ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por algum dia. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Só alguma coisa que Deus nos deu para compartilhar com a igreja. Essa igreja aqui, muito linda, Deus revela bastante coisa para nós aqui, que não tem nada mais que esconder, né? É 11:1. Gênesis 11:1 diz assim: era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam o vale da terra de Sinai e habitaram. Agora o 7. Deus falando: ei, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então aqui todos eles falavam a mesma linguagem. Amém? Então Deus desce lá, e eles estavam fazendo uma torre, porque Deus tinha falado para eles casar, multiplicar e povoar a terra. Eles foram, não queriam povoar, não queriam espalhar. Ficaram ali naquela torre, fizeram uma torre bem alta, para que quando o Espírito deixasse para a torre, voltasse. Aí Deus confundiu a língua deles. Quem está entendendo? Agora vamos para Atos. Atos 2. Nós já estamos indo. Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam Sentados. Amém? Eu vou explicar para os irmãos. Deus, quando fez o homem era um pó, era barro, boneco. Deus foi lá, ele levantou, levantou. A sua carne morreu de novo. Ele morreu e destituído foi para a glória de Deus. Agora no Pentecoste, Deus vai soprar sobre eles o hálito de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá para Atos. Acabei de ler aqui, né? No primeiro dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um Vento veemente. Amém? Este vento aqui é o sopro de Deus pelo Espírito Santo. Agora presta atenção, nós vamos para casa. 2:8. Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Estou lendo Atos 2:8. Ora, partos, medos, elamitas, os que habitam em Judeia e Capadócia, Ponto da Ásia, Fugília, Panfita, Egito, tá vendo? Essas pessoas que estão aqui, o Helder estava lá na torre de Siloé. Quem está entendendo? Deus fez confusão com eles de língua. E agora, no dia de Pentecostes, eles estão falando em línguas, com aquelas línguas que Deus fez confusão e separou eles. Amém? E agora, todo esse povo que Deus separou, eles já estavam separou por causa de língua, agora eles estão ouvindo Deus falar de novo. Estão ouvindo alguém magnificar a Deus pelas suas próprias línguas. Por exemplo, eu sou japonês, estou falando em português. Amém? Sem saber. Não é bem isso, mas é como se fosse. Quem está entendendo? Então esse povo que está aqui, ouvindo do primeiro Pentecostes, são aqueles povos que Deus fez confusão com eles de língua. E agora, no entanto, o povo de Deus agora está magnificando a Deus. Em hebraico, aramaico, mesopotâmia, aquela coisa toda, que é a língua que eles têm até o dia de hoje. Quem de Deus diga amém? Amém. Então é assim, que Deus possa nos abençoar, tá bom? Então o dia do Pentecostes e essas línguas. Quero dizer para a igreja que falar em língua é alguém que tem que entender. Certo? Pessoa falando em japonês aqui, se não tiver outro japonês para interpretar, vai ficar quieto, né? Vocês vão saber. Foi o que Deus, o apóstolo Paulo disse na igreja, quando houvesse profecia, ou falar em língua, quando muito, 2 ou 3, ou tivesse intérprete. Se não tiver intérprete, fica lá. Que adianta eu falar em grego aqui? Mas não tiver intérprete, não entender, é melhor ficar quieto. Amém? Vamos dar salve para o Senhor. Vamos ver se o irmão presta atenção. A Bíblia nos diz dessa maneira. A Bíblia de Deus outrora falava de muitas maneiras pelos pais, hoje fala pelo seu filho. Aí veio o filho, trouxe o evangelho, e hoje Deus fala pelo seu Espírito. Amém? E pela sua palavra. Para que eu quero aqui? Está profetizando, não entende, é só confusão aí fora, irmão. É o que esse povo faz aí. E todo mundo acredita naquelas coisas. Hoje, Deus fala pelo seu Espírito e pela palavra. Ou só o que o Espírito diz? Senão não desvia a igreja. Quem está entendendo? Foi o que o inimigo fez com essas igrejas. Igreja como é que fala? Não passa disso. Quem entendeu, diga amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Os irmãos ouviram hoje aqui a verdade. Amém? Jesus disse: conhecereis a verdade, amém? Que é a palavra de Deus. Tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado pela liberdade do Espírito, para explanar a tua palavra. Sei que fico devendo. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que o Senhor nos trouxe. Obrigado de todo o meu coração pelos louvores e tudo o que foi feito aqui.
Que teu nome seja exaltado e louvado. Senhor, nos atinge em paz, guarde-nos livre de todo mal. Senhor, entregue minha família em tuas mãos, entregue, Senhor, a família da igreja e todas as famílias da terra. Eu oro, Senhor, em favor dos pastores, para que eles possam voltar para a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço e nos despedimos em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. De louvado, Senhor. Amém?